Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, somos convidados a meditar e a celebrar a memória de São Bonifácio, ele que foi bispo e doutor da Igreja. Mas vamos meditar as leituras. A segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. São Paulo, nesta epístola, deixa algumas considerações ou algumas recomendações a Timóteo. Diz São Paulo a Timóteo: seja dispenseiro fiel da palavra de Deus. Meus irmãos, não é qualquer palavra. Seja dispenseiro fiel da palavra. E como dispenseiro fiel da palavra de Deus, no fundo São Paulo pede a Timóteo: seja guardião da palavra de Deus. Seja zeloso, zela pela palavra de Deus. Diz mais: procura com todo o empenho, com todo o teu coração, apresentar-te diante de Deus. Muitas vezes dizemos: eu tenho fé, mas eu tenho fé, eu não procuro Deus, eu não procuro a sua palavra. Procura com todo o empenho, com todo o teu ser. Procura ser um homem do bem, procura ser um operário, procura ser um trabalhador honesto, justo, íntegro e reto. São as recomendações que São Paulo deixa a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a 12. Seja um homem justo, seja um homem honesto, seja um homem íntegro, seja um homem reto, seja dispenseiro. Meus irmãos, também no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Meus irmãos, para amar Deus e os irmãos com todo o coração, é necessário purificar o nosso coração. É necessário purificar o nosso interior. É necessário eliminar os ídolos que nós trazemos no coração. Por isso que nós temos dificuldade em amar. Amar Deus e amar os irmãos. Porque há muitos ídolos dentro de nós. E como sabemos, temos consciência, esses ídolos que nós trazemos no coração escravizam-nos e empobrecem a nossa capacidade de amar. A nossa luta pelo poder. O nosso apego aos bens materiais. O nosso apego aos lugares. A nossa arrogância. Tudo isso dificulta-nos de amar o irmão, de amar Deus. Quem ama Deus tem que ser humilde. Então, meus irmãos, aprendamos a olhar para o nosso irmão. Aprendamos a olhar para a nossa irmã com um olhar fixo em Jesus. Jesus olhava para homens e mulheres que cruzavam o seu caminho com ternura. Por isso o olhar de Jesus é profundo, toca a nossa alma, vai às profundezas do nosso ser.
porque é um olhar que brota do coração. E o amor que Deus tem por cada um de nós não é um amor teórico, não é um amor idealista, é um amor concreto. É um amor traduzido em gestos, em ação, e ação concreta. É isso que nos falta. Concretizar a nossa forma de amar. Jesus não fica por meras palavras. Ele viveu esta entrega. Ele viveu esta doação. Por isso que ele acabou crucificado. Por isso, Jesus não conjuga o verbo ter. Jesus conjuga sempre o verbo dar, o verbo partilhar, o verbo dividir. E eu arrisco-me em dizer que Jesus é o maior economista, porque a economia de Jesus gera vida. A economia de Jesus alimenta. A economia de Jesus eleva o outro. A economia de Jesus leva o outro a prosperar-se. A economia de Jesus não empobrece, porque ele não conjuga este verbo ter só para mim. Não. É preciso comer e dar de comer. Há muita gente com fome ao nosso redor. Nós não podemos pensar uma economia sem Deus. Não podemos pensar uma moral, uma ética sem Deus. Nós não podemos pensar uma justiça sem Deus. Porque o racionalismo sem Deus leva-nos a ateísmo, leva-nos à incredulidade, leva-nos à banalidade. Por isso, irmãos, aprendamos de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus são claros e precisos. Há muita gente que fala da Bíblia, há muita gente que diz ser pregador, conhecedor, mas falta-nos ainda muito caminho para fazer. Quem conhece a palavra, quem é guardião da palavra, deve procurar sempre bem. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito